Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir os primeiros capítulos de As Mil e Uma Noites, adaptação livre da coletânea de contos folclóricos de origem persa, árabe e indiana, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, inscreva-se no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Introdução: O rei Shahriar e seu irmão, o rei Shahzaman. Conta-se, e somente Deus conhece todas as coisas, que nos antigos tempos havia um rei da dinastia dos Sassânidas que governava as ilhas da Índia e da China. Ele tinha 2 filhos, Shahriar e Shahzaman. Ambos eram governantes justos e estimados por seus povos. Certo dia, Shahriar sentiu uma saudade profunda do irmão e enviou seu vizir para convidá-lo a visitá-lo. Shahzaman respondeu: "Ouço e obedeço." Preparou-se para a viagem, confiou o governo ao vizir e partiu. No meio do caminho, lembrou-se de um presente que desejava oferecer ao irmão e retornou ao palácio para buscá-lo. Ao entrar, encontrou a esposa em seu leito, acompanhada por um escravo. A visão o atingiu como um golpe. Pensou: se isso acontece antes mesmo de eu deixar a cidade, o que não poderá ocorrer durante a minha ausência? Tomado pela fúria e pela dor, matou os 2 e partiu novamente, carregando consigo uma tristeza que lhe consumia o rosto e o espírito. Ao chegar, Shahriar percebeu o abatimento do irmão. Perguntou-lhe a causa, mas Shahzaman recusou-se a falar. Para distraí-lo, o rei organizou caçadas e celebrações. Mesmo assim, o sofrimento permanecia. Certo dia, enquanto o irmão caçava, Shahzaman permaneceu no palácio. De uma janela, viu a rainha sair para o jardim acompanhada por suas servas. Em pouco tempo, juntaram-se a elas vários escravos. Entre risos e intimidades, a cena repetia a traição que ele próprio havia testemunhado. Sentiu-se tomado por um estranho alívio. Sua desgraça não era única. Quando Shahriar voltou, encontrou o irmão visivelmente mais leve. Intrigado, exigiu saber a razão daquela mudança. Shahzaman contou-lhe o que vira e, para provar, sugeriu que o rei fingisse uma viagem e retornasse em segredo. Assim foi feito. O rei partiu oficialmente com um grande aparato, acampou fora da cidade e, disfarçado, voltou ao palácio. Da janela indicada, viu com os próprios olhos a infidelidade da esposa. Profundamente ferido, declarou ao irmão: devemos abandonar nossos tronos e procurar compreender o mundo. Talvez encontremos alguém cuja dor seja ainda maior que a nossa.
Partiram juntos e viajaram por dias até alcançarem um prado à beira-mar. Ali, descansaram sob uma árvore. De repente, o mar se agitou e surgiu uma coluna de fumaça que, ao dissipar-se, revelou um gênio gigantesco carregando um cofre. Ele abriu o cofre e dele saiu uma mulher de extraordinária beleza. O gênio deitou a cabeça sobre o colo dela e adormeceu. A mulher, então, aproximou-se dos dois reis e lhes pediu que se aproximassem. Amedrontados, recusaram. Ela insistiu, ameaçando despertar o gênio. Temendo a ira da criatura, eles obedeceram. Depois, mostrou-lhes um pequeno saco cheio de anéis. Disse que pertenciam a homens que haviam estado com ela, apesar da vigilância do gênio. Contou que fora raptada no dia do casamento e trancada no cofre. Mas mesmo sob guarda constante, encontrara meios de exercer sua vontade. Os dois irmãos compreenderam, então, que o controle absoluto é ilusão e que a natureza humana não se dobra apenas à força. Regressaram aos palácios. Consumido pela dor e pela desconfiança, Shahryar tomou uma decisão terrível. Passou a casar-se a cada noite com uma jovem diferente. E, ao amanhecer, ordenava sua execução, acreditando assim proteger-se de novas traições. Durante 3 anos, muitas jovens foram sacrificadas e o reino mergulhou em luto. As famílias escondiam suas filhas e o medo espalhou-se por toda a parte. Um dia, o vizir, responsável por encontrar as noivas, voltou desesperado. Não havia mais jovens disponíveis. Ele próprio tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Sherazade. A mais nova, Duniazade. Sherazade era culta, inteligente. Conhecia a história dos povos antigos e modernos e possuía rara eloquência. Ao saber da situação, Sherazade disse ao pai: "Permita que eu me case com o rei. Talvez eu consiga mudar esse destino." O pai tentou dissuadi-la, mas ela permaneceu firme. Antes do casamento, Sherazade combinou com a irmã: "Quando eu estiver com o rei, peça-me que conte uma história. Assim, talvez eu consiga adiar o amanhecer." Na noite de núpcias, o rei aproximou-se dela e Sherazade chorou. "Por que você chora?" perguntou ele. "Meu senhor, desejo despedir-me de minha irmã e contar-lhe uma última história, se me permitir." O rei consentiu. Duniazade aproximou-se e disse: "Ó minha irmã, conta-nos uma de suas histórias maravilhosas, para que a noite nos seja agradável."
Com prazer, se o rei permitir, respondeu Sherazade. Conta, disse o rei, curioso. E Sherazade começou a falar. O mercador e o gênio. Conta-se, ó afortunado rei, que em tempos antigos viveu um mercador de imensa fortuna, com negócios espalhados por diversas terras. Certo dia, montou seu melhor cavalo e partiu para uma de suas viagens. Ao longo do caminho, deteve-se sob a sombra de uma árvore para descansar e alimentar-se. Enquanto comia tâmaras, lançava distraidamente os caroços ao longe. De súbito, surgiu diante dele um gigantesco gênio, brandindo uma espada, e gritou: Levanta-te! Vou matar-te como mataste meu filho. O mercador, atônito, respondeu: Como poderia eu ter matado teu filho? Disse o gênio: Quando lançou os caroços, um deles atingiu meu filho no peito, e ele morreu na hora. Percebendo que não havia escapatória, o mercador declarou: Se assim foi, não tive intenção. Mas se minha morte é inevitável, concede-me ao menos um prazo para que eu possa voltar à minha casa, despedir-me de minha família, distribuir meus bens de maneira justa e retornar aqui no primeiro dia do próximo ano. Então, poderá dispor de mim como quiser. O gênio fitou-o longamente e, confiando em sua palavra, permitiu que partisse. O mercador regressou à sua cidade. Colocou suas contas em ordem, dividiu suas riquezas entre parentes e necessitados e revelou à família o que ocorrera. Houve lágrimas e lamentos, mas ele permaneceu firme. Quando chegou o dia prometido, voltou ao local do encontro. Sentou-se sob a mesma árvore, resignado. Enquanto aguardava, aproximou-se um sheik conduzindo uma gazela. Por que estás sozinho neste lugar ermo? Perguntou o sheik. O mercador contou-lhe toda a história. O sheik, admirado com sua honestidade, decidiu permanecer ali para testemunhar o desfecho. Logo depois, chegou um segundo sheik, conduzindo 2 cães negros. Também ouviu a história e resolveu aguardar. Em seguida, aproximou-se um terceiro sheik, montado numa mula. Ao saber do ocorrido, igualmente decidiu permanecer. Não demorou e o ar escureceu. Um redemoinho ergueu-se e o gênio apareceu, espada em punho, os olhos faiscando. Levanta-te, bradou. Chegou a hora. O primeiro sheik adiantou-se. Ó rei dos gênios,
Concede-me a graça de narrar uma história. Se a achar admirável, peço que perdoe 1/3 da culpa deste homem. O gênio concordou. O sheik então começou. A história da gazela. Ó grande gênio! Esta gazela é, na verdade, filha de meu tio. Casei-me com ela quando éramos jovens. E durante muitos anos vivemos em harmonia. Contudo, não tivemos filhos. Mais tarde, tive um filho com uma concubina. A criança nasceu saudável, e isso despertou o ciúme de minha esposa. Ela estudara artes ocultas desde jovem, e aproveitando minha ausência numa viagem, transformou meu filho em bezerro e sua mãe em vaca. Quando voltei, perguntei por eles. Disseram-me que a concubina morrera e que o filho desaparecera. Sofri profundamente, mas nada pude fazer. No dia do sacrifício, pedi ao pastor que me trouxesse um animal. Trouxe-me uma vaca. Ao aproximar-me para sacrificá-la, o animal começou a gemer e chorar de modo tão humano que meu coração vacilou. Ordenei que a levassem de volta. Trouxeram então um bezerro robusto. Ao ver-me, ele rompeu a corda e correu até mim, encostando a cabeça em meu peito. As lágrimas que brotavam de seus olhos comoveram-me. Pedi que o substituíssem por outro animal. Neste momento, a filha do pastor aproximou-se e me disse em voz baixa: Senhor, esse bezerro é teu filho, e a vaca é a mãe dele. Foram enfeitiçados. Corri até a casa dela e confirmei a verdade. A jovem, que também conhecia artes mágicas, me disse: Se me der permissão, libertarei teu filho. Mas imponho 2 condições: que ele se case comigo e que me concedas autoridade para punir a responsável. Concordei. Ela aspergiu água sobre o bezerro e pronunciou palavras sagradas. Em seguida, disse: Se foste criado bezerro por encantamento, retorna agora à tua verdadeira forma. O animal estremeceu e, diante de meus olhos, recuperou a forma humana. Era meu filho. Depois, ela voltou-se contra minha esposa e a transformou nesta gazela que você vê. O gênio, impressionado com a história, concedeu ao primeiro sheik o perdão de 1/3 da culpa do mercador. O segundo sheik então adiantou-se. Ó rei dos gênios, minha história é ainda mais surpreendente. E começou. A história dos 2 cães negros. Estes 2 cães são meus irmãos.
Quando nosso pai morreu, deixou-nos 6.000 dinares. Dividimos igualmente. Eu permaneci no comércio. Meus irmãos preferiram viajar. Voltaram arruinados. E eu os acolhi com compaixão. Trabalhamos juntos e prosperamos. Depois de algum tempo, desejaram partir novamente. Insistiram para que eu os acompanhasse. Concordei, mas propus dividir nossos 6.000 dinares em 2 partes. Metade ficaria escondida como reserva e a outra metade seria usada na viagem. Assim fizemos. Viajamos por 1 mês, negociamos mercadorias e obtivemos lucro dobrado. Quando retornávamos, encontramos uma mulher pobremente vestida, que se aproximou de mim e disse: Senhor, aceita casar-te comigo e levar-me contigo? Serei fiel e agradecida. Senti compaixão e aceitei. Levei-a a bordo e, pouco a pouco, apaixonei-me por ela. Meus irmãos, porém, passaram a invejar-me cada vez mais. Certa noite, enquanto eu dormia ao lado de minha esposa, entraram em nossa cabine e nos lançaram ao mar. Minha esposa despertou antes de mim e, revelando sua verdadeira natureza, transformou-se numa aflita. Tomou-me nos braços e levou-me até uma ilha, salvando minha vida. Ao amanhecer, ela disse: Não me reconhece? Sou tua esposa. Sou uma aflita e te amei desde o primeiro instante em que te vi. Aceitei casar-me contigo por vontade própria. Hoje te retribuí, salvando-te da morte. Quanto a teus irmãos, merecem punição, pois tentaram tirar tua vida. Irritada, declarou que desejava afogá-los. Respondi: Poupa-os, são meus irmãos. Depois de alguma resistência, ela concordou. Levou-nos todos de volta à cidade. Recuperei o dinheiro que havia deixado escondido e reabri minha loja e retomei os negócios. Quanto a meus irmãos, ela os transformou nestes 2 cães negros, condenando-os a permanecer assim por 10 anos. É por isso que me encontro aqui, buscando a prima de minha esposa, para que lhes devolva a forma humana, pois o prazo está prestes a terminar. O gênio, impressionado, disse: Tua história é notável. Concedo-te mais 1/3 do perdão deste homem. A história da mula. O terceiro sheik então adiantou-se. Ó rei dos gênios, minha história também é extraordinária. E começou. Esta mula que você vê foi minha esposa. Certa vez, precisei viajar por um longo período. Ao retornar inesperadamente,
encontrei-a em situação íntima com um escravo de nossa casa. Fiquei devastado. Ela percebeu que eu os havia visto e, tomada pelo medo, lançou água encantada sobre mim, pronunciando palavras mágicas. Num instante, fui transformado em cão. Expulso de minha própria casa, vaguei pelas ruas até que um açougueiro me acolheu. Permaneci ali por algum tempo, até que sua filha, ao me ver, cobriu o rosto e disse: Pai, você está me expondo diante de um homem estranho. O pai respondeu: Que homem? É apenas um cão. Ela retrucou: Não é cão, mas homem enfeitiçado. Posso libertá-lo. O açougueiro pediu que o fizesse. A jovem aspergiu-me com água e recitou palavras sagradas. Se você está nesta forma por encantamento, retorna agora à tua verdadeira natureza. Imediatamente, recuperei minha forma humana. Agradecido, implorei que me ajudasse a fazer justiça. Ela entregou-me um frasco com água encantada e disse: Quando encontrar tua esposa, asperge-a e ordena que assuma a forma que você desejar. Voltei para casa. Encontrei-a dormindo e, derramando a água sobre ela, declarei: Deixa essa forma e assume a de uma mula. Num instante, transformou-se na mula que aqui está. O gênio voltou-se para a mula e perguntou: É verdade o que ele conta? A mula inclinou a cabeça em sinal de confirmação. Ao ouvir as 3 histórias, o gênio, cujo coração se tornara mais brando, concedeu o último terço do perdão. O mercador, salvo, agradeceu aos 3 sheiks. Cada um retornou à sua terra e assim terminou aquela aventura.